Boa noite, tudo bom? Vamos nós nessa quarta-feira gostosa, temperatura gostosa, né? E antes de mais nada, os agradecimentos, a gratidão. Vou repetir gratidão sempre, né? É preciso, né? Faz parte da liberdade, ter essa liberdade de agradecer, de ter gratidão, né? Então, a todos que estão ouvindo depois, a todos que estão ouvindo agora, legal, muito bom, valeu, valeu, estou satisfeito, estou com o meu quântico liberto para conversar com vocês cada vez mais, né? E ainda mais se tratando de república. É o único estado, é o único sistema que deixa esse estado de liberdade. É o único sistema. Os outros todos, para quem já estudou, para quem está estudando, para quem vivenciou, coisa e tal, sabe muito bem que os regimes, os sistemas, né, absolutistas, colonialistas, comunistas, direitistas, tudo ismo. E república é aberto. A palavra república é justamente um lançamento à liberdade. Muito bem. Dando os princípios iniciais, professor Silvano, logo mais estaremos no canal YouTube, né? Professor Silvano com CY. 8h30. Vamos nós? Ah, que bom, que legal, que beleza o tema de hoje, né? Brasil liberta quais será também. Muito bem. Liberdade ainda que tardia. É a tradução, então, desse lema da bandeira de Minas Gerais. Então lá venho eu com essa mineirice, com a minha mineirice, brasileiro mais mineiro, mineiro mais brasileiro, né? Que é coisa do mineiro mesmo. E gosto de ser assim. Mesmo que meu quântico vá para o mundo, vá além mundo, mas a mineirice ela é espetacular e quero sempre ter essa liberdade de ser mineiro. Essa liberdade de mineirice. Essa liberdade de repente, as minhas falas, né, serem bem mineiras, né? As liberdades de erros, de concordâncias, assim, de vez em quando, por causa da mineirice. Não me incomoda, gosto e me sinto liberto. Posso ser mineiro? Posso, né? Tenho essa liberdade de ser mineiro. Como vivi já em outro estado, vivi numa capital muito, né? Também muito característica, né? Um Rio de Janeiro, uma coisa muito característica, mas não perdi minha mineirice, era chamado de mineiro e achava maravilhoso pela liberdade, né, que se tem. Então, muito bem. Então vamos ver o que é essa bendita palavra liberdade. E que hoje o nosso republicano aí, o nosso líder republicano que nós escolhemos, o líder republicano que nós escolhemos, que nós estamos escolhendo, que nós queremos que seja ele. Antes de mais nada, temos essa liberdade. Nós queremos este para conduzir a liberdade do país. Ponto. Ponto. A questão política propriamente dita. Mas nós vamos entrar na filosofia primeiro para buscar a palavra liberdade, né? Para querer saber de liberdade. Bem, a liberdade ela é uma questão clássica, né? É uma questão clássica. Vamos começar com a liberdade, então, da mais clássica das clássicas, lá na mitologia grega, na nossa questão da liberdade ocidental, né? Então seria a mitologia grega, numa questão nada freudiana. Não vamos ter aparatos dessa filosofia pagã, que é a mitologia grega, mas a passagem de Ícaro é muito bonito. Não tem muito a ver com, né, religiosismo, com freudianismo, com nada. Quem foi Ícaro? O que foi o sonho de Ícaro?
Que liberdade é essa sonhada por Ícaro, né? Ícaro vivia numa ilha, na ilha de Creta, numa ilha. Ele podia muito bem pegar um barquinho e ir para onde ele quisesse. Ali no Mediterrâneo fazer tudo o que ele quisesse, no Mar Egeu, ele podia fazer tudo o que ele quisesse ali. Mas ele queria liberdade. Ele queria acompanhar a alma, né? Ele chega na alma dele e vê liberdade, ele queria acompanhar a alma e nada mais liberto do que ele ter asas e ganhar o mundo, ganhar a plenitude de estar liberto, de estar fora do chão, de estar fora das comunidades, de tudo que, ainda mais naquela época, né? Tudo era guerra, tudo era assim, era imperialismo, né? Então era tudo muito fechado, muito absolutismo, muitas regras, tudo, muito coisa e tal. E então, dentro desse limite de Ícaro, né, dessa vontade dele, só que ele faz a asa dele e quando ele tenta voar, o sol derrete a cera da asa dele. E morre no mar, né? Então, morreu em busca da liberdade. Todos nós morremos em busca da liberdade. Todos nós. Né? E não tem saída. A liberdade realmente ela é uma amplitude quântica de necessidade quântica da alma. Porque na hora que você começa a se ater na ética, começa a se ater na moral, começa a se ater no caráter, nos bons costumes, você começa a se prender. Você fica, né? A palavra é pesada, mas escravo de uma ética, escravo de uma moral, escravo de um caráter, escravo de bons costumes. Né? Aí no bons costumes que a gente vai entender a questão da amplitude de liberdade da juventude. Né? Aí que a gente vai entender essa amplitude de liberdade que a juventude tem, o momento nosso de juventude, todos têm. E todos devem ser jovens e ter a liberdade. Mas tudo tem preço. Inclusive a liberdade tem preço. Ok? Muito bem. Essa é dentro da filosofia, da mitologia, da coisa, né? Coisa e tal. Então nós vamos vir agora passar para o país, para o Brasil, que tem um representante até agora de ser libertador. Só tivemos um no país até hoje. Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. É a única representação até agora de liberdade, de libertador. Né? Então ele vai nos libertar do quinto, daquela quinta parte do ouro que Portugal levava embora e não deixava para nós. Então nós já tivemos esse problema da nossa liberdade econômica, onde eu quero direcionar bem. Hoje nós vamos conversar muito sobre essa liberdade econômica. Né? Então, temos o nosso representante, né? Histórico mesmo até agora, Tiradentes. E hoje a gente tem um líder republicano que grita por liberdade. Ele está falando, nós vamos perder a liberdade, nós precisamos da nossa liberdade, nós temos que ter liberdade, é preciso liberdade. Então, todo dia a gente ouve falar a palavra liberdade. Temos que ter a liberdade de. Então vamos compreender isso, que liberdade é essa, que anseio é esse, que nós também estamos buscando junto, né, e pedindo junto, e queremos sim essa liberdade. Né? Liberdade tem as definições, vocês podem ir nos dicionários, no Wikipédia, coisa e tal. Mas liberdade tem uma palavra-chave, no meu entender, tá? Então é para a gente refletir. Nos meus conteúdos eu quero passar para vocês qual é uma palavra-chave que anda muito com a liberdade. Quando que acontece realmente liberdade? A partir do momento que eu posso ter dúvidas.
dúvida liberta. Te dou o maior conceito do mundo. Nossa, o conceito é esse. Mas eu duvido. Pronto. Ganhei uma liberdade. Ganhei o poder de estar liberto de pensar. De colocar conteúdos, de mirabolar, de ruminar, de contextualizar, coisa e tal, para depois eu soltar o que eu pensei sobre a dúvida. E quando eu falo a dúvida e que eu conceituo a dúvida, eu acabo de perder a liberdade, porque o outro vocês podem escutar e entrar em dúvida também dos meus conceitos que eu tive através de uma liberdade da dúvida, vocês podem então duvidar também. Não está complicado, tá? Tá dando para seguir, não tá? Então, uma palavra-chave da liberdade que anda junto com a liberdade é poder duvidar, sim. Agora, como contextualizar as minhas dúvidas, que é o problema, né? Sem agressões, sem guerras, sem, né? Você pode contextualizar uma verdade e ter a liberdade de, através da sua dúvida. Deu? O quântico hoje nós vamos ter que esticar. Nós vamos ter que esticar o quântico. Os neurônios hoje vai... De todo mundo que estiver assistindo, a coisa vai bater aí. Tá? Então, diante dessas dúvidas, começam então a querer a fechar as liberdades. Não é assim, não é assado. Tá? Sim, só pode ser assim, sim, só pode ser assado. Será? Continuo dentro da minha liberdade mais interior. Se me satisfaz, tudo bem. Né? Eu continuo e vou viver a minha liberdade. Né? E hoje, então, nós estamos vendo muito claramente, né, a liberdade de uma Constituição com a liberdade que está tendo um Supremo Tribunal de sair da Constituição. Uma liberdade que não lhe é adquirida. É aí que está a grande briga. Uma liberdade que não lhe é adquirida. Porque a liberdade tem preço, sim. Que são as regras. Que no caso, a Constituição. Você tem toda a liberdade dentro da sua casa. Alguém chega na sua casa, certo? Não gosto das regras da sua casa, onde você expõe a liberdade, mas tem o direito de duvidar de que está certo ou errado, mas você tem a liberdade na sua casa de conter aquilo que você acha correto por estar na sua casa. Eu posso duvidar. Aí a gente vai entrar na diplomacia, né? Mas eu tenho que ter a diplomacia de até contextualizar. De até... mas você está exagerando nessa situação. Você está... Depende do como. Você ter a liberdade do como você vai tratar. Né? Uma das coisas muito interessantes que a gente vê nas definições de liberdade, no contextos de liberdade, coisa e tal, de repente uma das coisas assim muito interessantes que eu vi foi com Khalil Gibran, quando ele trata de liberdade, no Profeta dele. É muito interessante. O final da história dele, somos escravos da liberdade também. Porque a liberdade exige regra.
A liberdade precisa de regras. Você tem toda a liberdade, mas tem limites, né? Tem limites. Ok? E ele faz um texto de umas 2 páginas apenas, espetacular, né? Passando que a liberdade é a gente limitar. Então a gente é escravo da liberdade, do qual nós somos escravo da alma. E principalmente aqui encarnado, em corpo. Nós somos escravos dessa liberdade. Eu tenho a liberdade de pular do abismo, mas tenho consequência. A juventude, eu tenho liberdade de usar qualquer droga que eu quiser, mas você tem limites. Eu tenho liberdade de extrapolar naquilo que eu quiser, tudo bem, mas vai haver consequências. Então a liberdade realmente é uma escravidão para quem quer viver em liberdade. Dentro de um sistema político, por exemplo, vamos ali para o comunismo, que está esbarrado ali na gente, né? E que estão fazendo fora da liberdade constitucional, tentando fazer acontecer, né? Nós temos essa questão muito clara, né? Muito dentro de um sistema político, e não mais de uma liberdade pessoal. Que dentro da cada gente a gente faz o que quiser. Mas não é bem assim. Por exemplo, no comunismo, você não tem direito de ser milionário e você também não tem direito de ser mendigo. Milionário você não morre. Você topa ser escravo do comunismo e você leva a vida. O mendigo você morre, porque você não quer trabalhar como escravo pro Estado, vai pro paredão e pum, e morre. Então fica muito claro, né? A questão da liberdade. A República não, você quer ser mendigo? Pega teu rumo e vai pedir. Você quer ser milionário? Trabalhe. Saiba lidar com dinheiro em ser milionário. Tudo bem. Agora, quem está usando só os 3 neurônios básicos, achando que a vida só tem os 3 neurônios básicos, são os mais escravos dos escravos. Porque a liberdade é aquela que você depende, sim, depende de uma atitude para com os outros, e não dos outros para a tua liberdade. Que você tem que limitar ela diante dos outros. Se você usa só o neurônio do sexo, você precisa de outro. A não ser que você leve uma vida na masturbação. É uma liberdade que você tem, inclusive das fantasias que você quer. Você tem essa liberdade. Dentro da masturbação está tudo ótimo. Mas a partir do momento que você usou uma outra pessoa, e mesmo uma prostituta paga, você tem liberdades com a prostituta, mas né? Você vai dar porrada na prostituta? Você vai estuprar o que você está pagando? E aí vai. Né? Você tem... A liberdade realmente ela é escrava, mas ponderada. Você tem parâmetros diante dessa liberdade. O segundo neurônio, né, que é a liberdade da grana. Trabalhe, pague para quem você precisa o que tem que pagar e faça e tenha a liberdade de fazer os investimentos que você quiser. Mas explorar o ser humano, tirar os direitos do ser humano para você ter a liberdade de ter grana,
e poder achar que com essa grana você tem todas as outras liberdades, você é um escravo do sexo, você é um escravo da grana e da corrupção, então. É uma liberdade que não existe. Corromper é uma liberdade que não existe. Não adianta que não. Esse neurônio é o pior dos neurônios. Na questão da liberdade. Na questão de tudo, né? Corrupção. Aquele ditado: minha liberdade começa no próximo. A partir do próximo. Né? Então eu vou lá para o meio do mato, vou ser um eremita, eu tenho todas as liberdades do mundo. Porque aí eu não tenho ninguém para limitar a minha liberdade. E a coisa está extrapolada hoje. Está todo mundo se achando na liberdade de para com o próximo. E a ciência freudiana, então, é o desastre total. Cobaias. Vamos na questão médica. Olha aí a questão da vacina. Que liberdade foi essa de botar todo mundo para vacinar? Que liberdade foi essa de mandar todo mundo parar de trabalhar? É o uso mal da liberdade. Então a minha liberdade começa enquanto próximo. Então é uma coisa egoísta. Liberdade é egoísmo. E você tem que suportar esse egoísmo. Porque ele é limitado. Você fica escravo. Então liberdade também nos dá uma escravidão. É muito uma pertinho da outra, né? Liberdade e escravidão fica muito pertinho da outra. Quero ser liberto, mas eu vou ser escravo da minha liberdade. E quando se dá ao próximo, então o que acontece com os libertários? Né? No final acabam quase todos de formas, né, que não deviam. O Cristo acabou na cruz. Ele está a liberdade, que ele é verdade, que é para desamarrar todo mundo daqueles conceitos que tinham na época. Tiradentes, Portugal está levando mais ouro do que devia, é nosso. Nós que trabalhamos. E sob o jugo escravista. Que liberdade é aquela de ir lá na África, pegar todo mundo e trazer para cá para ser escravo. Reis, princesas, rainhas, e trazer para cá. Que liberdade foi essa? Tudo liberdade de sistemas políticos. Por isso que é muito importante os sistemas políticos. Só que o verdadeiro sistema político, ele tem um aparato para manter a liberdade que é muito interessante, que são as Forças Armadas. Tanto é que os absolutistas, o comunismo, por exemplo, não gosta de Forças Armadas, porque eles não têm liberdade. A regra é aquilo vai funcionar, o Estado vai manter daquele jeito e vai... Já a República aposta e tem que ter umas Forças Armadas para manter uma liberdade de um povo. Eu estou falando para vocês, nós vamos ter que usar muito os nossos quânticos. Vocês vão ter que usar muito os nossos quânticos. Né? Mas as Forças Armadas, para poder segurar a nossa liberdade, para manter as nossas liberdades, E nós somos de uma geração libertos e que o pior das Forças Armadas estava vigente no país, que era o AI-5. Que era muito mais do que a 142 que pode acontecer. Mas o exército armado mantém liberdades. É muito doido, não é? É muito doido. Certo? Então, é mais ou menos isso dentro de um sistema
de uma situação, né, dentro dos sistemas políticos. E a liberdade, ela é política. Então vai ter que ser aquela política que deixa a gente entrar em dúvida, e nisso nós evoluímos. Porque a dúvida é a ciência, propriamente dita. Duvido, então prova ao contrário. Temos a ciência, propriamente dita. A partir do momento que duvidamos, somos científicos, somos intelectuais buscando ciência, que é a beleza da liberdade da dúvida. E tem os sistemas políticos, não duvide, não faça nada, é assim que vai ser, assim que vai acontecer, você não vai ser nem milionário, você não vai ser nem mendigo, você vai padecer na mão de hipócritas, porque é uma grande hipocrisia. Porque no fundo, que liberdade que eles querem? Eles não querem ser milionários, mas são. Eles não querem comer marmita, mas vão comer no restaurante mais chique. Então há uma grande hipocrisia se você não sabe lidar com a liberdade. E principalmente com a dos outros. Né? Então precisamos, sim, e desde que o mundo é mundo, quem manteve a liberdade dos reinos? As Forças Armadas, os exércitos. Só não pode extrapolar a liberdade dos outros. Aonde temos a crueldade do cristianismo. A maneira como que o cristianismo conquistou em nome de uma liberdade que Deus... Melhor nem até parar. Idade Média, medievalismo. Houve aquela grande confusão da liberdade através da igreja, do poder que a igreja extrapolou a liberdade. E se tornou absolutista. E não deixou, por causa de território, por causa de riqueza, para roubar os países dos outros, para coisa e tal, para manter o império rico, para poder manter seus exércitos, usurpava da liberdade das outras civilizações que estavam sendo desenvolvidas por todo o planeta. Que é o caso quando começam a ir para a África. Estava todo mundo lá bonito, suas tribos, todo mundo pulando, dançando, adorando seus deuses, tudo maravilhoso, coisa e tal. Aí chega a colonização, acaba com a história. Acaba com a liberdade. E escravizam. Liberdade é coisa muito séria, gente. É coisa para parar e pensar realmente. Né? Então agora eu quero ir para uma segunda parte dessa situação. Eu botei o existencialismo, né? Do que foi a liberdade, o que é a liberdade, dos que morrem pela liberdade, outro que morre também para poder libertar os escravos americanos, Lincoln. Abraham Lincoln acaba sendo assassinado, porque teve a liberdade de mexer na Constituição para libertar os negros. Gandhi. Muitos libertados. E agora temos o nosso presidente que está aí batendo nisso. Só que devido às nossas consciências muito mais, né, cheias de informações e coisa e tal, estamos compreendendo o verdadeiro assédio que ele tem pela nossa liberdade. Primeiro que vem de um militarismo, que sabe muito bem que ele sempre foi um defensor da liberdade da nação, mas que está batendo com o radicalismo, que está extrapolando os códigos de liberdade. O quadrado, a nossa prisão da liberdade, que é a nossa Constituição. Mas que nos fazem livres. Livres de ação, livre de religião, livre de vida econômica, livre... Temos todas as liberdades, queremos todas essas liberdades. Mas não extrapolar. Até a quimbanda tem liberdade dentro do país, mas na hora que mata a criancinha,
para fazer sacrifício, na hora que mata não sei o que lá para fazer sacrifício, a coisa já fica diferente. Que liberdade é essa? Faça os cultos. E hoje não estão gostando nem da liberdade de matar bicho, né, nesses rituais. Já, aí ó, evoluímos e já, opa, para. Não precisa de tanto. Né? Agora vamos passar para o nosso dia a dia. Como nós usamos a nossa liberdade no nosso dia a dia. Primeiro, nós somos pessoas quânticas, e quânticas quer dizer, estamos abertos a movimentações energéticas, a pensamentos energéticos. Estamos sempre abertos a isso. Estamos sempre sendo direcionados, né? E hoje temos um veículo de comunicação, que é a mídia, que está cada vez mais extrapolando isso e colocando mais essas evidências de influências que a gente tem todos os dias. A influência que temos de ligar este aparelho, a influência que temos de sair para a porta do portão e o que virá, a influência que temos do convívio. Então precisamos de muito conhecimento para discernirmos essas influências e nos direcionarmos cada vez mais a uma liberdade, mesmo que de repente você volta para casa tão escravizado com que tudo que te influenciou, que você não suporta nem você e se esconde atrás da sua liberdade. É o que a gente pode chamar isso de lixo. Os lixos que a gente adquire na hora que você levanta, liga um aparelho, sai de casa, toda a influência humana que te envolve, todo mundo é envolvido, e outro está envolvido com o outro está envolvido com o outro, e outro, aí o outro bate no outro, outra coisa no outro. Toda essa influência, se você não estiver bem conceituado dentro da tua liberdade, dentro de uma ética moral e caráter muito bem conceituado, esta é a minha liberdade, do qual a minha alma se faz presente, e começa a trazer esses lixos e deixa esses lixos que te influenciaram o dia inteiro, destrói a tua vida, destrói a liberdade. Ainda tem as questões ainda telepáticas, porque todo mundo tem a sua telepatia, todo mundo é sensível à telepatia. Só que uns são mais desenvolvidos. E tem uns mais desenvolvidos que não são trouxa. Mas querem impor. Que a liberdade é aquela imposição no que vem quanticamente, que não é telepaticamente, é quanticamente. É nesse poder quântico das vibrações de influências da humanidade que temos. Então a gente tem que saber muito bem que quando voltamos para casa, para a nossa liberdade, deixar os lixos para fora. Isso eu não gostei do que eu vi, isso eu não carrego para casa, isso não tem significado, isso fica, e você então se mantém numa serenidade na sua liberdade de pensar para se expressar. Então é muito importante cada vez mais termos conteúdos, cada vez mais termos muito mais conceitos para podermos manter um equilíbrio de liberdade, sem as influências externas. E a gente volta de novo no Cristo. É uma genialidade, né? É algo insuperável mesmo até hoje de pensamento no planeta Terra, o Cristo, né? O conhecimento te leva à verdade para se libertar.
Então é um exercício e um exorcismo. A palavra veio, é um exorcismo, né? E um exercício do dia a dia quando você volta para casa. O que eu vou levar para casa? De tudo que eu vivi hoje. Dos absurdos que eu vi, dos absurdos que fizeram, direcionado, então que eu vi, não direcionado só a mim, mas eu vi uma coisa, né, absurda. E quanta coisa que a gente vê na rua e volta para casa, meu Deus, olha aquilo que aconteceu. Então tenha conhecimento, busque conhecimentos, para você se libertar todos os dias quando você então entra na sua casa. E pratique, então, a sua liberdade. Mas a partir do momento que você impõe ao outro, você não está liberto. Porque se você tem o conceito que liberdade é a tua racionalidade, conhecimento e busca de conceitos e etc., você não vai impor ao outro. Aí vem a diplomacia. Né? A diplomacia, então, vai tirar as radicalidades. Vamos fazer guerra, vamos fazer aquilo. O que é o diplomata? O diplomata, vulgo, né? É o bom de lorota, né? Aquele bom de lorota. O bom de filosofia. O bom de nos conscientizar que somos libertos e que cada um pode racionalizar o que quer. E essa grande racionalidade do que quer se torna uma coisa, então, social, que é o que nós estamos passando hoje no país. Nós queremos um país liberto. Queremos uma república liberta. E que temos até defesa para isso, as Forças Armadas. Para tirar a gente dos excessos. Dá para parar para pensar, não dá? É algo muito importante mesmo para botar a cabeça no travesseiro e liberdade. Que babado é esse? Uma coisa é certa. Quem cultiva a liberdade também é um escravo da liberdade. Mas dentro de uma diplomacia. Porque a partir do momento que você impõe, você já não está nem com a sua liberdade pronta. Aliás, é por isso que você impõe. Porque a sua liberdade não está legal. E quem está liberto não impõe. Por isso que eu gosto da sociedade alternativa. A turma da sociedade alternativa não agride a liberdade dos outros. Você vê que eles são a liberdade deles. Deixa a gente no nosso canto que a gente sabe viver. E não quero agressões. Não quero bater contra as liberdades dos outros ou as opressões dos outros. Então a liberdade alternativa, ela é mais próxima de saber viver liberdades. E muito mais, gente. E podemos ir muito mais. E cada um tem certeza que está ouvindo e vai pensar do seu jeito, da sua liberdade, porque a liberdade é de cada um. Mas temos então agora esse debate da liberdade social, porque nós queremos continuar pensando libertamente. Quero ser o que eu quiser. Não gosto, me afasto. E continuo com a minha liberdade. Não gosto da ciência freudiana, por exemplo, tchau.
tem a minha liberdade, tem a ciência junguiana, tem a ciência laquiana, tem a ciência filosófica, para eu seguir os caminhos que querem impor um freudianismo, por exemplo. Te vira. Dá licença, desvia. Então a liberdade é a gente caminhar desviando. Né? A gente pode ir até em Drummond, existe uma pedra no caminho. É a falta de liberdade quando existe essa pedra no caminho. O que fazer quando existe a pedra no caminho? Aí vamos, Ícaro, crie asas e pule. Ou desvie. Vai chutar a pedra? Você que vai machucar. E geralmente quem quer pegar liberdade e se debater, e é o que está acontecendo, por exemplo, com o Supremo Tribunal tentando bater com a nossa liberdade, eles que estão cada vez mais machucados. Estão se deteriorando diante das pessoas, diante da humanidade. Literalmente diante da humanidade. A turma, e toda a turma que acha que aquilo está certo, tirar a liberdade alheia. E aí é o cuidado também, a linha tênue da democracia. O que é a democracia? Né? É muito interessante. É muito importante. Passa a ser primordial na vida da gente. Temos que saber o conhecimento, né, de liberdade, a verdade, o conhecimento que a gente tem que buscar a verdade para nos libertar. Então temos que preparar as crianças muito bem para isso. Olha que estão virando essas 3 gerações. Criança pode tudo. Pode não. Não pode não. Tem liberdade sim. Tem liberdade. Mas tem deveres a fazer. Para construir a sua liberdade. Então temos que dar deveres às crianças para elas saberem construir a liberdade amanhã. Que a liberdade só vamos tomar consciência, né, depois da juventude. E se a base infantil não tiver correta, lá na juventude você não volta mais. Se você extrapola a tua liberdade. E as ciências têm que tomar esse cuidado também. Certo? Então, vamos parar para pensar calmamente, colocar o quântico muito tranquilo para os neurônios se interligarem realmente do que é a liberdade, a necessidade da liberdade, o porquê da liberdade e por que temos que lutar, sim, pela liberdade. E nos escravizarmos, sim, pela liberdade. Né? Irmos diplomaticamente em busca dessa liberdade que é a alma. Que é o grande lance. Chegarmos na alma. Valeu! Ó, o tempo passou até depressa, né? Legal? Então, daqui a uma meia horinha, já estou lá no canal, tá? Com essa live de hoje. E que parem para pensar bastante, gente, no poder da liberdade, na precisão da liberdade.
e que precisamos sim de exércitos, de anjos, exércitos materiais para manter a nossa liberdade. Porque o egoísmo adora. Ou você não vai ser nem rico nem mendigo. Pirou. Ficou doido. Mas o conhecimento está aqui. A liberdade de conhecer está aqui. A liberdade de prestar atenção está aqui. A liberdade de busca de verdades. Porque não existe uma verdade, existe as verdades. Que vão se concentrar em uma, na liberdade. OK é fluido, liberdade é um fluido. É um fluido que a gente tem que se tornar escravo, sim, desse fluido. Porque é abater a matéria com o nosso intelecto. E depois com os nossos quânticos mais superiores, os místicos, né? Cuidado com as ciências que vocês adquirem. Cuidado, né? Cuidado. As ciências precisam saber lidar com a liberdade. Né? E um dos clássicos hoje que nós temos é o Musk, o arquibilionário. A Rússia pede, desliga os satélites seus, que não quero saber o que, não quero que tenha liberdade, né? Que a Ucrânia não tenha liberdade de saber o que está aqui. Ele, não desligo não, vai ficar ligadinho lá e vai todo mundo ficar interligado. Corta as redes de comunicação. Não, o Twitter não vai não. O Twitter vai poder falar o que quer e quem extrapolar nós nhoque, pega. Mas vai poder estar lá. Então temos que pensar cada vez mais e muito mais e preparar mais ainda as crianças jovens, principalmente diante dessa liberdade dessa internet hoje, dessas redes sociais. Né? E precisamos ser um país liberto, com as redes sociais, com tudo, para podermos cada vez evoluirmos o nosso quântico. Que o que estão gritando aí, para tudo, e ninguém pensa mais nada, quem pensa agora somos nós, brincou, né? Brincou. Falou? Gente, legal. Estou indo lá pro canal então, estamos lá, vamos ficar lá. Professor Silvano, né? Com CY, Silvano com CY. E vamos nós. Vamos cada vez mais nos escravizarmos em liberdade. Olha que coisa legal. Nos escravizarmos em liberdade. É o melhor escravismo que a gente pode ter na vida da gente, é pela liberdade. A delícia. Então, tem essa visão, né, de liberdade. Liberdade, eu vou sair voando para um monte de coisa e tal. Não é bem assim. Vai ter consequências. Então temos que saber ser libertos. E a minha liberdade começa da do outro. Isso é preciso. E hoje nem a ciência está usando mais esse dito popular. Começando que agora nós viramos até cobaia. Já bastava ser cobaia de telepatias, de freudianismos absurdos, de coisas, cobaias de comunismo, cobaias de absolutismos e de coisas. Agora ainda somos cobaia da ciência. Vai todo mundo tomar vacina e nós não sabemos nada da vacina. Isso não é liberdade. Né? É a liberdade do não. Liberdade não é só sim, liberdade também é não. E a partir que a gente fala não, a gente escraviza. Mas em liberdade. Ficou claro, gente? Deu para eu mexer um pouquinho aí para vocês mesmos buscaram, né, essa situação profunda da essência humana mesmo. Não é não? Falou então. Até mais, valeu. Então lá vamos nós.
adoro falar e falar mais ainda, e podia falar muito mais, mas não quero também exagerar muito. Vamos, né? Agora cada um já vai poder parar para pensar um pouquinho, não é mesmo? Falou, gente. Legal, brigadão. Professor Silvano, então, canal YouTube agora, tá? Valeu todo mundo que está aqui. Uma honra enorme, todos vocês que estão aqui, né? E que eu tenha mais um dia provocado um pouquinho de conteúdo aí para vocês se discutirem e discutirem com a sociedade, com o nosso país. A República está certa. Façamos a liberdade acontecer. A República está certa, hein? Falou? Valeu, gente. Até mais, até mais.